Vamos para o vídeo. Para ele você incorpora ele? Incorporo. Por que você não dá passagem e deixa ele incorporar agora? Porque não Para eu cabe, conversar com ele. não pode. Por quê? Você acha que pode Por quê? ser? Você acha Mas sabe por que ele não incorpora? Porque ele sabe diante de quem ele está. Mas Sabe por que... Sabe por que o diabo não incorpora? Porque ele sabe que está diante de outro besta. Satanista, nem pastor, nem padre, nem pai de santo, nem espírita, nenhum líder religioso tem poder pra bosta nenhuma. Pra fazer merda nenhuma. Um pode desafiar o outro tranquilamente, que ninguém vai fazer nada pra provar que nada existe. Lembra do padre Quevedo? Por que você não dá passagem e deixa ele incorporar agora? Porque não Para eu cabe, conversar com ele. não pode. Por quê? Você acha que pode Por quê? ser? Você acha Mas sabe por que ele não incorpora? Porque ele sabe diante de quem ele está. Esse é bom pra ser desafiado, esse pastor aqui, cara. Esse aqui é bom pra ser desafiado, cara. Porque do mesmo jeito que ele fez isso com o satanista, eu faria a mesma coisa com ele quando eu pegasse o texto assim, ó. Atualiza, com Anthony Galvão. Pois é, meus amigos, 6 horas da tarde, ou 18 horas, como você quiser apelidar. Desculpa a forma nojenta que eu vou começar esse vídeo. Desculpa a expressão. Mas se você quiser, se você tem um organismo forte, tudo bem, fica aí. Se o seu organismo não é tão forte assim, para quando você vê coisa nojenta, você vomitar, então não é bom você ficar no vídeo. Porque agora eu vou mostrar um debate de bosta e merda. Bosta e merda. É um desafiando o que jamais tem coragem de ser desafiado por um ateu. Porque o desafio de um ateu para um religioso é diferente de um desafio de religioso para religioso. Eu vou pegar só um pouquinho do que aconteceu aqui neste debate entre um suposto satanista, suposto, porque também não existe satanista, gente, porque Satanás também é uma ficção. Isso é coisa da mente humana, são pessoas que inventam para ganhar dinheiro. E um pastor, um pastel de rodoviária, né? Muito óleo e pouca carne da mentira. E é um desafiando o outro. E esse vídeo está no canal Deu Bíblia. Deu Bíblia. Eu vou deixar aqui até o link, é um canal pequeno que fez esse corte aqui. Onde está escrito: um pastor exorcista versus 5 satanistas. Bosta e a merdalhada. Em questão de ideia. Deixando claro, a minha crítica não é a fé de ninguém, não é a religião de ninguém. A minha crítica é a bizarrice religiosa dentro das religiões e as picaretagens. E todos esses bestas aqui, eu convido também para um desafio. Eu quero fazer um desafio com os dois, juntos assim, os dois juntos. Porque eu vou mostrar o que está escrito na Bíblia, que o pastor não consegue fazer acontecer, que está lá na ordem para ele fazer acontecer. E também eu tenho algumas palavras em hebraico aqui para desafiar as entidades desse satanista. Porque é simples assim. Se aparecer alguém aí dizendo que tem um demônio falando com você, é simples você saber se é demônio ou não. É só você ir na internet, você já está na internet, e pesquisar como falar, né, de forma verbal, algumas palavras em hebraico. Aí você vai falar em hebraico para ver se o diabo, o demônio, ele vai entender de hebraico. Se ele não entender de hebraico, então logo é mentira. É fácil desafiar esses caras aqui. Então, aconteceu esse desafio aqui, ó. Aqui o pastor está desafiando o satanista. E o satanista fazendo também malabarismo. Então aqui é malabarismo de um lado, malabarismo de outro. E um fala de autoridade, outro fala disso e daquilo. E tudo mentira, é tudo engano, é tudo mentiroso. É tudo que é dinheiro. Ninguém tem poder de merda nenhum. O resto é conversa fiada. Vamos para o vídeo. Para ele você incorpora ele? Incorporo. Por que você não dá passagem e deixa ele incorporar agora? Porque não cabe, não pode. Por quê? Você acha que pode ser? Mas sabe por que ele não incorpora? Porque ele sabe diante de quem ele está. Pastor, Mas sabe por que... Sabe por que o diabo não incorpora? Porque ele sabe que está diante de outro besta, de outro mentiroso. Então mentiroso não vai incorporar para mentiroso. Ele não incorpora porque ele sabe diante de quem ele está. Pastor, vamos entrar nesse contexto? O malandro, ele é sempre... Porque a gente já encurtava, a gente ia mostrar quem é o malandro. Claro que não. Próximo tema. A única autoridade espiritual vem de Jesus. A única autoridade que existe é só a autoridade da terra, da lei judicial da terra, das pessoas que têm essa autoridade. Delegados,
sargentos, juízes, promotores, polícia militar, polícia civil, dentro do seu campo de autoridade, polícia federal, polícia rodoviária, ou seja, dentro do lado judicial tem autoridade. Passou daí é mentira. Se Jesus não tem autoridade nenhuma, porque ele não existe, seu mané. E aqui o pau quebra na casa de Enoque, e aqui o bambu geme, e aqui a madeira da endoido desce também, aqui não atualiza, viu? Não fica aí, vamos lá. Ó. Lá vem. Olha lá. Seu terror, pastor. É o terror da mentira. Então quer dizer que todos os povos anteriores ao cristianismo estavam basicamente fazendo um beta teste. Ninguém ali tinha nada. Olha, desde o Éden, Deus já se manifesta. O Senhor, quando ele... Desde o Éden, Deus já se manifesta. Já viu que o cara aqui coitado, é a mente impregnada com a mentira. Nunca existiu nenhum Éden, Deus nunca se manifestou em nada, é tudo mitologia, é tudo mentira, é tudo engano, é tudo picaretagem. Deixando claro. Deus da Bíblia é uma farsa. O Deus da Bíblia, ele é totalmente refutado na própria Bíblia, no início da Bíblia, quando ele nem sabia que a luz era boa. Ele nem sabia. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Mas ele não sabia. Aí fica esses bestas debatendo. Cara, um debate entre ateu e religioso já não é uma coisa que seja sólida. Imagina um debate de satanista ou de outra religião com religioso, de religioso com religioso, ou seja, debate de padre com ateu não tem nada, bosta e merda, vai ver qual é que fede mais e a que fede menos, né? Fede mais e fede menos. Debate de pastor com satanista bosta e merda, ou então é esgoto e dejeto, tá entendendo? Eu tô falando na linguagem da ideia, tá? Não tô comparando eles com isso, tô comparando a ideia, a linguagem, a mentirada na mente, a mentirada no Brasil, é tudo isso. E desafio, eles não fazem desafios com ateus. Eu queria que eles fizessem desafios com ateus, mas eles não fazem porque eles não conseguem refutar um ateu. Porque o desafio que o ateu faz com o religioso é com o próprio livro, com a própria Bíblia. E o ateu não desafia só o pastor, não. Desafia qualquer satanista também. Qualquer merda que diz que tem uma entidade ali, ou várias entidades por eles. Porque é tudo mentira. É tudo mental. Então, o desafio que é feito entre eles não dá em nada. Porque é tudo mentira. É esgoto e dejeto pra ver quem é que fede mais. Que sai da boca deles, né? Olha lá. Quando ele levanta Abraão, e ele começa ali ser o pai da fé, ele começa a conduzir o pai da mentira. O povo para apontar a Cristo. Então, desde o princípio, Deus estava presente. Mas nós temos isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós tivemos ali o sacrifício na cruz, aonde tudo mentira. Tudo isso aqui, gente, é conversinha fiada de livro e interpretada do jeito deles. Esse pastor aqui também, ele não tem poder, autoridade de merda nenhuma. Ele não consegue curar uma asa de barata com a fé dele. Ou não consegue fazer acontecer um poderzinho de nada. Quando ele desafia o satanista, no início do vídeo que eu mostrei aqui, aquele de chapéu que tá lá atrás, ele tá fazendo o desafio a outra pessoa que também não tem poder de merda nenhuma. Quando ele desafiou que se manifestasse a entidade no satanista ali diante da presença dele. Aí quando o satanista fez também o seu malabarismo, aí o que aconteceu é o seguinte, aí ele falou, é porque ele sabe na presença de quem ele está. Ô miséria, como dizia minha avó, ô miséria. Fala isso com o Antônio Galvão, porque eu fico pensando, cara, eu fico doido pra ir num podcast, eu vou ainda num podcast ainda, mas eu vou num podcast, cara, eu vou usar o próprio livro, a própria Bíblia, a própria arma deles, a gente usa contra eles, cara. Porque a Bíblia tem textos cruciais. Quando o Jesus da Bíblia, ele não só promete não, cara, ele distribui essa autoridade para qualquer um, em qualquer época, que acredita nele, que tem fé nele. Os sinais seguirão os que crerem. E tem coisas nesses sinais aí, cara, que é crucial para você jogar na cara de um cara desse. Eu já falei, cara, aqui tem
um biólogo, não sei se é um biólogo aqui em Vitória da Conquista, que ele recolhe escorpiões, e aí ele faz experimentos com escorpiões, né? E depois, onde tem escorpiões, a caça aos escorpiões aqui da minha cidade. Então ele tem vários escorpiões vivos na casa dele. Escorpiões, os mais perigosos e também aqueles menos perigosos. Mas escorpião é escorpião. Eu queria levar 3 escorpiões dentro de um frasco. 3 escorpiões. Agora, claro que eu não ia induzir nada para que eles pudessem fazer. Eu cheguei assim, você tem essa autoridade mesmo, cara? Você tá desafiando o satanista aí? Você disse que tem autoridade? Aqui, ó, 3 escorpiões, colocava no chão, ali, ó, os escorpiõezinhos. Eu digo, tira seu sapato aí, por favor. Tá escrito assim, que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Quem falou foi Jesus. Aí ele falou para os apóstolos, então rasga a Bíblia, se não serve para você, porque você tá pregando Bíblia. E lá tá escrito assim, os sinais seguirão os que crerem. Marcos 16, versos 17 e 18. Se pegarem serpente, pode também ser escorpião, qualquer coisa. E se beber coisa mortífera, nada vai fazer mal. Leva aí meio copo de dissolvente. O dissolvente não é brincadeira não, moço. Eu já trabalhei com pintura e sei o que é. E vê se ele toma uma talagada. Pra ver se verdadeiramente um cara desse tem autoridade de bosta nenhuma, não tem. Aí ele tá desafiando o outro que não tem merda nenhuma também. É satanista. Que satanista? Que pastor? Que pai? É tudo um povo que não entende de nada da vida e nem quer entender da vida e inventa essas mentiras. Aí ele tá agora desafiando o outro aqui, ó. O Velho Testamento e comprova que todo o Velho Testamento apontava para Cristo. Então Deus nunca teve ausente. Deu risada? Deus, ele nunca teve ausente. Entendeu? O que aconteceu é que teve um cumprimento do Velho Testamento. Um cumprimento da promessa na cruz do Calvário. Cumprimento da mentira. Você acha que, então, sendo visto por essa ótica, Deus não seria um ser um tanto quanto narcisista e necessita tanto de uma validação humana? Porque se ele é o todo-poderoso. Quando, por exemplo, tá tendo uma reunião no céu lá, que você vai pegar Jó 1, aí ele pergunta, de onde vem Satanás? Venho de rodear a terra e passear dentro dela. E aí, ali Satã era um brother, era um amigo. Era um papel. Tá prestando um papel de ele acusador. Já tinha sido lançado fora. Ele tem acesso livre ao céu. Concorda? Sim. É a maior contradição, cara, tá na história de Jó. A história de Jó é uma das maiores mentiras da Bíblia, deixando logo claro, é uma das maiores mentiras da Bíblia. E mesmo assim, a história de Jó é uma história absurda. É Deus competindo com Satanás sobre um homem justo. Jogando sofrimento no homem, tirando tudo que o homem tinha e depois tirando até os próprios filhos, para depois dar outros. Então é uma mentira desgraçada o livro de Jó. E o livro de Jó, a maior contradição é que, segundo os relatos da teologia da mentira, Satanás foi expulso do céu, já ali Lúcifer, já no corpo de Satanás, expulso do céu com um terço dos anjos para nunca mais voltar. Só que no livro de Jó, ele entra e sai a hora que ele quer. Ele vai na presença de Deus, lá no trono. E aí, segundo a história, ele foi conversar com Deus ali. Deus disse aí, ó, tem observado o meu servo Jó? Eu tenho observado o meu servo Jó. Esse povo vive numa mentira desgraçada e não consegue perceber isso, cara. Então não tá livre não, excluído. Permissão, né? Que é a mesma coisa. Não, se me permitiram entrar aqui, eu tenho acesso a isso que eu falo. Vocês falam tanto de Satanás e não... Não, mas calma, deixa eu concluir. Pode concluir. Aí você tem Deus tendo essa necessidade de provar o servo dele. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Dentre outras passagens que cristão adora pegar caso de miséria, de desgraça na Bíblia para validar a fé. Não porque aqui Deus provou Jó, porque... Isso não é um tanto quanto cruel e aí você fala pra mim que tudo que vem antes de Cristo, só depois de Cristo que vale a salvação. Que tem isso e aquilo outro. Mas e aí? Aí a humanidade pra trás. Porque se Deus realmente ressuscitou Lázaro, por exemplo, Lázaro não tá aqui pra contar, ele morreu de novo. Certo. Nenhum milagre foi eterno. Mas Jesus morreu de novo? Tá, morreu uma vez e não voltou nunca mais, né? E o satanista até pegou seguro aqui, né? Aqui ele até pegou seguro. Jesus morreu uma vez, não voltou nunca mais. Ele nunca vai voltar, ele nunca morreu. Na verdade, ele nunca morreu, esse Jesus. Ele nunca morreu porque ele nunca existiu. Tá? Deixando claro logo pra vocês. A maior prova que Jesus nunca existiu, ele mesmo dá esta prova. Paulo também dá a prova que Jesus nunca existiu.
Paulo diz assim: se hoje não ressuscitar pessoas, então logo Jesus não ressuscitou. Aí eu faço igual falou o Fábio Sabino, fez essa pergunta no podcast: qual é a pessoa que morreu que está ressuscitando hoje, nos dias de hoje? Ninguém. Então Jesus não ressuscitou, é mentira. Se ele não ressuscitou, ele nunca existiu como um divino. Também ele nunca morreu, nunca foi crucificado em coisa nenhuma, é mentira. Crucificação existia naquela época, e em alguns momentos, alguns crucificados que eram tidos como criminosos de alta periculosidade, e tinha que ser provado os crimes hediondos feitos por eles para que eles pudessem realmente receberem a pena da crucificação. Então, pegaram uma história e inventaram dentro da história outra história. Então Jesus, a mentira, nunca morreu. Mas o satanista aqui deu uma resposta sensacional ao pastor, quando ele disse assim, quando ele falou sobre Lázaro, né? Porque a Bíblia, você vê, ela contradiz ela mesma. A Bíblia é a melhor arma que tem contra crente. Contra crente, a crendice do crente, né? Que eu critico mais a crendice do crente. Não é o particular crente, é a crendice do crente, entenda. E tem um texto que diz que foi destinado o homem morrer uma vez só, depois segue-se o juízo. Mas se Jesus ressuscita Lázaro, se Pedro ressuscita Dorca, se Paulo ressuscita Eutico, e se outras pessoas ressuscitaram, como também, por que essas pessoas morreram duas vezes? Se é destinado a morrer uma vez só. Aí ele fez aqui, o satanista aqui, ele fez né? Ele fez aqui a pergunta: por que Lázaro morreu duas vezes? Aí ele falou: mas Jesus não morreu duas vezes. Ele falou: não morreu, mas nunca mais apareceu. Morreu uma vez só até hoje, né? Eu não vou mais além aqui porque eu não tenho esse organismo tão preparado para assistir esse tipo de debate, porque isso aqui é como eu falei para você, a gente tem que ter uma cartela de Dramin ou qualquer outro comprimidozinho que seja por autorização médica, ou então que seja liberado para você tomar para não vomitar. Porque isso aqui, cara, é um vômito azedo. Não as pessoas de forma particular, mas sim a ideia e a influência. O que sai da boca pra influenciar besta, trouxa. Não tem nem satanista, nem pastor, nem padre, nem pai de santo, nem espírita, nenhum líder religioso tem poder pra bosta nenhuma. Pra fazer merda nenhuma. Um pode desafiar o outro tranquilamente, que ninguém vai fazer nada pra provar que nada existe. Lembra do Padre Quevedo? Tem que fazer igual fez o Padre Quevedo, que ele colocou o dedo assim, ó, entorte este dedo. Entorte este dedo. Eu pago $100 mil quem entortar este dedo com seu poder, sua fé e seu Deus. Ninguém se atrevia a desafiar o Padre Quevedo. Tanto que ele desafiou o Henrique Cristo, e o Henrique Cristo lá jogou uma piada, né? Cara, este Deus não tem poder de mover nada, porque ele não existe. Esses demônios também de satanistas também não existem. Não tem demônio nenhum. Tudo isso é personagem. Todos esses personagens da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, de dentro do protestantismo, do catolicismo, do espiritismo, do budismo, do hinduísmo, do islamismo e qualquer outra religião inventada e criada, tudo é personagem mental e fictício e literário. Só isso. Então, quando eu vejo esse tipo de debate aqui, o pessoal fala: Antônio, reage, mas cara, me dá nojo, não das pessoas, mas do que eles falam. Mas às vezes eu pego um ganchozinho pequeno pra fazer isso aqui. Então, olha só, o início aqui foi legal, o início que foi legal para que eu possa terminar o vídeo, para que eu possa finalizar o vídeo aqui do conteúdo de hoje aqui no Atualiza. Aqui foi legal, ó. Essa parte aqui, ó. Você incorpora ele? Incorporo. Por que você não dá passagem e deixa ele incorporar agora? Porque Para não eu cabe, conversar com ele. não pode. Por quê? Você acha que pode Por quê? ser? Você acha Mas sabe por que ele não incorpora? Porque ele sabe diante de quem ele está. Esse é bom pra ser desafiado, esse pastor aqui, cara. Esse aqui é bom pra ser desafiado, cara. Porque do mesmo jeito que ele fez isso com o satanista, eu faria a mesma coisa com ele quando eu pegasse o texto assim, ó. Aquele texto. Se eu chegasse diante desse... Ó, de tanto eu revelar, acho que eles não vão me convidar mesmo. Mas eu falo que eu não tenho papo na língua, não. Eu fico coçando a língua pra falar. Não fica aí. Eu acho que o único erro que eu tenho tá na língua, porque eu falo. Não fica aí. Aí é o seguinte... Cara, eu pegar de frente um pastor desse, eu vou abrir o texto lá, somente um versículo. Eu vou abrir somente um versículo. Na cara dele, assim. Eu vou dizer assim: você desafiou o satanista lá.
para incorporar e não incorporou o suposto demônio, porque sabe com quem ele está lidando, né? Você tem esse poder, toda essa autoridade. Se você tem essa autoridade, então você vai conseguir fazer o que Jesus falou. Tudo que pedir em meu nome, crendo, o recebereis, para que o Pai seja glorificado no Filho. Somente João 14:13. Não precisa nem colocar João 14:12. Eu vou dizer assim, o que não tem aqui neste cenário, tá faltando aqui, tem como você fazer uma oração aí do tempo que você quiser aqui, antes do debate. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, eu vou aqui respeitar, ficar em silêncio na sua oração, para você fazer acontecer. Ah, mas não tá escrito tudo é tudo. Então você pode pedir qualquer coisa para este Deus aqui e crer que vai acontecer aqui, eu vou sair daqui envergonhado. E o senhor vai sair daqui com a razão. Eu fico doido pra pegar um pastor desse, cara. Eu fico doido pra pegar um pastor desse de frente. Pra eu fazer os desafios que estão na Bíblia. Eles não têm como, eles vão fazer malabarismo. Se eles dizem que o que está na Bíblia não vai acontecer hoje, então eles têm que rasgar a Bíblia, ou esquecer da Bíblia. Eles não podem pregar a Bíblia. Eles têm que manter uma fé fora da Bíblia. Então, cara, é isso que a gente vê no Brasil, infelizmente. Agora, deixando logo claro, ateu não se refuta nem se desafia. Né? Você pode desafiar um ateu de forma corporal. Aí, se você me desafiar de forma corporal, aí, meu amigo, eu não vou não, porque eu não sou de violência. Entendeu? Não treinei pra lutar boxe e nem taekwondo, nem judô, não. Mesmo porque é um tipo de esporte que eu nunca gostei, esporte que tira sangue do outro e que bate no outro, eu nunca gostei desse tipo de esporte, então eu não vou lhe enfrentar de forma corporal, no braço, mesmo porque eu sou meio franzino, eu não tenho essa musculatura toda, que eu também nunca fiz academia, e a minha idade também já não dá mais, que é 54 anos. Agora uma coisa eu quero dizer, desafio místico para provar que esse Deus não existe na vida de nenhum desses caras. Não existe o Deus da Bíblia, não existe nenhum demônio, nenhum satanás. Eu desafio qualquer um. E não adianta desafiar ateu, e não adianta querer refutar ateu, porque não vai dar em nada. A única coisa que vocês vão se alimentar é se posteriormente, numa fatalidade, acontecer alguma coisa com um ateu, que acontece com todo mundo, acontece mais com crente, você dizer que foi porque o ateu brincou com Deus, que desafiou e Deus cobrou, que é o caso do picareta do Carlos Einay, do outro lá, do Cleito Santos, e um monte de picareta aí, que fica torcendo para acontecer uma desgraça contra alguém que não tem crença no mesmo Deus, e que é de outra religião, para colocar lá dizendo que é porque zombou de Deus. Então o cara daquele tinha que estar preso. Todos os dois teriam que estar presos sem fianças, de passar misticismo e mentira. E aqui não tem meio termo não. Agora desafiar um ateu, eu quero ver desafiar um ateu, eu desafio vocês com o próprio livro. E o satanista, qualquer um, também não tem poder de merda nenhuma, porque Satanás também não existe, é uma ficção, tá dentro da mesma lenda. Deus, Satanás, demônios, anjos e qualquer entidade aí, de qualquer vertente, tudo é uma lenda, nunca existiu e nunca vai existir, o resto é conversa fiada. Eu passo o tempo todo aqui esperando aparecer um fantasma, um demônio ou qualquer coisa pra me desafiar, mas não aparece ninguém. Sabe por que não aparece? Porque não existe, cara, não existe. Nada contra o particular de nenhum deles e nem a fé deles. Eles podem ter fé de mais ou fé de menos, é problema deles. Mas o que eu critico é a bizarrice e a mentira religiosa implantada e disseminada no Brasil há muito tempo. Eu fico por aqui, mas eu volto novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo. Agora já no canal, o vídeo de amanhã. O vídeo de amanhã no canal Pilastra da Verdade. Foi uma perseguição contra mim. O vídeo de amanhã tá ótimo. Fui. Atualiza com Antony Galvão.